Será que vamos gravar a resenha nesse ângulo aqui hoje? Sim, vamos gravar a resenha nesse ângulo aqui hoje. É? Olha só que coisa maravilhosa, hein? Olha só, viu? Olha lá o aviãozinho da Leila ali, ó. Olha lá o aviãozinho, ó. Vem do Scarpa, compra um avião, vai dar certo, com certeza. É muito bom, porque aí vocês voltam pra casa de avião, né? Não precisa pegar ônibus. Puta, baita benefício, hein? Essa era, esse reinado do Palmeiras tá com os dias contados, né? Tô achando que o Fernando Diniz ali não vai assumir a seleção brasileira assim não, viu? Vai acabar ali um certo português ali, saco cheio do Palmeiras, indo pra lá, hein? Será? Ou não, hein? Enfim, aqui não é o programa do Craque Neto, não é o canal dos Impedidos para vocês ficarem sabendo de futebol, né? Hoje teremos resenha do Checna da Nuancielo, que é palmeirense, contratipo do Old for Greatness da Initio. Old for Greatness, que é um perfume um pouco peculiar nos testes que eu andei fazendo. Será que o Checna tem essas mesmas peculiaridades? Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lessine. Lessine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você está com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa para levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom Perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lessine manda assim, ó, rapidinho. Old for Greatness tendo uma certa hype lá na gringa, mas quando ele foi lançado, hoje em dia já deu um pouco uma diminuída, mas é uma fragrância muito bem recebida pelo público. O problema é que algumas pessoas olham para Initio de uma forma um pouco peculiar, ou melhor, uma forma mais criteriosa, criticando na verdade, né? Porque a Initio faz perfumes que são quase que descaradamente cópias de outros perfumes mais conhecidos. Como por exemplo agora o High Frequency, que é praticamente um Pegasus. O meu Vanilla Absolute Aphrodisiac, que é bem parecido com Black Vanilla, bem parecido com o Ani de Nishane e por aí vai. E você tem algumas fragrâncias ali que são meio que sempre você consegue encontrar algo que seja parecido na perfumaria. E não é lá muito diferente o Wood for Greatness. Ele combina o Baccarat Rouge com o Oud Wood de Tom Ford. Não é uma combinação assim que você sente imediatamente e consegue fazer uma associação e falar tipo, é igualzinho. Se você olhar algumas resenhas na gringa, algumas até aqui, escritas e etc e tal, você vai ver que tem algumas pessoas que falam que ele é completamente igual ao Baccarat Rouge, sendo que tem bastante coisa diferenciada nele. Um perfume outro não tem lá, assim, tem similaridade entre eles, mas não o suficiente para falar, tipo, nossa, eles são completamente iguais. As pessoas às vezes têm uma dificuldade de compreender e verbalizar aquilo que elas estão experienciando, porque uma parte é parecida e não é o todo do perfume. Não é porque você sente uma parte parecida que o perfume é idêntico, exatamente a mesma coisa, né? É basicamente a mesma. Como, por exemplo, na resenha do Wood for Greatness do Great Saints, ele faz a comparação. Você não precisa assistir a saga do Exterminador do Futuro se você assistiu o Total Recall, aquele filme lá que ele vai pra Marte. Os dois têm o Arnold Schwarzenegger, então é a mesma coisa, né? Ou melhor, você não precisa assistir o Exterminador do Futuro se você já assistiu Um Tira no Jardim de Infância, porque como os dois têm o Arnold Schwarzenegger, é o mesmo filme, é a mesma coisa. Arnold Schwarzenegger, bom, né? O For Greatness tem açafrão, o Baccarat Rouge tem açafrão, mesmo perfume, idêntico, completamente iguais. Não. Mas você tem aquele toque especiado, doce,
e até um pouco emborrachado que está presente no Evodia. Falando, né, dos contratipos, o Shekna acaba sendo uma combinação do Evodia um pouco com o Mukhtar. O wood do Mukhtar é bem parecido com o wood que está presente aqui no Shekna. O Evodia tem aquele açafrão doce, ele é o contratipo do Baccarat hoje. Um açafrão doce e um pouquinho emborrachado, mas ele tem várias outras nuances que diferem em relação ao açafrão que está presente aqui no Shekna, né? O emborrachado que eu digo que tem aí no Shekna e no Evodia são intensidades diferentes. No Evodia ele é bem mais presente, você sente por mais tempo, até ele é responsável por algumas pessoas sentirem uma semelhança do cheiro do Evodia com luva de borracha, de consultório odontológico e tal. Aqui no Shekna você sente um pouco disso também, mas é bem menos proeminente. Você vai sentir também um leve dulçor no Evodia muito mais presente, que vai lembrar um açúcar mascavo. Aqui no Shekna você sente algo mais suavizado. Você tem um dulçor ali, o perfume não é doce, né? Vocês vão ver depois no doçômetro que ele não é um perfume doce, mas você sente uma leve faceta adocicada ali no perfume. No Oud for Greatness, essa parte adocicada é um pouquinho menor, mas assim, não é nada extremamente relevante, tipo, nossa, muda completamente o perfume. Não, no doçômetro do Side Effect, aliás, do Oud for Greatness, é como se fosse uma nota 1,5 e aqui no Shekna é uma nota 2. É uma diferença milimétrica, que não faz diferença no final das contas. O outro protagonista aqui do perfume é o Oud, um Oud seco, mais envelhecido e um pouco medicinal, mais simples e bem linear. O Oud do Mukhtar da Nuance, que é o contratipo do C8 Insignia, mesmo perfume que foi descontinuado inclusive, ele traz uma pegada um pouco mais puxada para o lado medicinal também, mas ele tem uma nuance que para mim lembra quase como se fosse o cheiro de uma tinta, uma caneta, alguma coisa desse tipo. E tá presente isso aqui também no Shekna. O Oud de Tom Ford, ele puxa mais para o lado envelhecido, que não está presente no Mukhtar, mas você sente também aqui esse lado no Shekna. É quase como se fosse uma versão híbrida. Então você tem claramente três perfumes que impressam algumas características próprias e criam o Oud for Greatness e o Shekna por consequência. Um perfume que ficou muito bom, ficou muito gostoso. Uma fragrância que traz o Oud de uma forma mais palatável, mais utilizável, mas ainda entregando uma boa dose de desafio. Não é um perfume de fato para qualquer um, mas para quem quer começar a entender melhor essa matéria-prima, ele é um perfume bem no alcance dessas pessoas. O calcanhar de Aquiles dele vem por conta da performance, que pode causar uma confusão. Não que a performance dele é ruim, é que a percepção das pessoas a respeito desse perfume pode ter uma variação relativamente grande. Enfim, vamos entrar na pirâmide olfativa, eu explico melhor o cheiro desse danadinho. Shekna da Nuance Yellow é contratipo do Oud for Greatness da Initio Parfums. Um perfume amadeirado especiado que é rotulado como compartilhável, mas puxa muito mais para o lado masculino. Ele tem no topo lavanda, açafrão e noz moscada. Quando você pegar o seu danadinho e borrifar na pele, esse frasco lindo, maravilhoso, Lotus do Senna. A Lotus preta e dourada foi de muita gente, mas todo mundo reconhece como Lotus do Senna. Imediatamente quando você borrifa ele na pele, você já é contemplado pela nota de açafrão muito bem presente e já de cara trazendo aquele toquezinho, aquela pegadinha um pouco emborrachada e um pouquinho doce. Esse dulçor presente aqui, algumas pessoas associam com açúcar mascavo. Quando é mais intenso, eu tenho mais... para mim fica mais claro que parece um açúcar mascavo. Algumas pessoas associam com algodão doce. Mas você tem um docinho de uma coisinha bem leve, um dulçor assim que não extrapola o perfume e que nunca fica mais do que isso que aparece na saída. Você até apresenta algumas nuances frescas de imediato, vindo da lavanda, da noz moscada, mas elas são bastante discretas e pouquíssimo duradouras. No Oud for Greatness eu sinto ainda menos essas notas frescas na saída. O Shekna consegue trazer um pouquinho mais de intensidade para elas. E é basicamente isso, essa saída vai entregar o açafrão de cara numa porrada. Aparece um pouquinho no fundo já a nota de Oud que está presente no coração da fragrância. No coração tem Oud, só Oud.
E ele é um dos protagonistas. A fragrância é praticamente meio a meio açafrão e oud, e ele vai permanecer assim do começo ao fim. O açafrão, à medida que ele vai diminuindo da saída, vai dando espaço para essa nota madeirada que se apresenta de forma medicinal, meio balsâmica e bem envelhecida, seca. É um oud que traz essa coisa mais de secura. Você tem algumas fragrâncias, um oud que emprega um pouco mais daquela sensação de madeira mais macia, né? Aqui ele é mais seco, duro, um oud que é até um pouco pesado, que não vai impedir nem comprometer um tanto a versatilidade dele, como eu vou explicar mais pra frente. Mas é um oud que vai trazer essas nuances, e se você não gosta delas, aí fica um pouco mais complicado. Mas é o que você sente basicamente quando tem perfumes com oud. É essa coisa um pouco mais envelhecida, um oud mais amargo, uma coisa... uma madeira como se ela já estivesse apodrecendo, mas não num sentido de madeira cheia de coisa podre. É uma madeira que vai trazer aquela sensação de madeira mais escura, mais preta. É um perfume que tem essa aura também meio Zé do Caixão, meio Gomes Adams, né? E que também traz uma boa dose de elegância. E no fundo tem Patchouli e Almíscar. O Almíscar aqui eu genuinamente não sinto nada, também não sinto nada disso no Wood for Greatness. O Patchouli vai aparecer muito lá no final de uma forma bem vestigiosa, entregando um pouquinho um toquezinho terroso. O Patchouli pode ser utilizado em conjunto com o Wood para dar essa sensação de madeira mais envelhecida. O Patchouli tem esse efeito nas notas amadeiradas, dependendo da forma como ele é trabalhado, e ele é muito potencialmente um dos responsáveis por trazer ou acentuar essa característica no Wood aqui do Shekina. Dá pra sentir também muito bem isso no Wood for Greatness. Então é basicamente isso, é um perfume que abre com bastante açafrão, levemente doce, especiado, um pouco fresquinho, e à medida que seca ele dá espaço para esse oud mais seco, mais envelhecido, e quando eles ocupam o mesmo posto ele permanece assim por muito tempo, e mais lá pro final o oud dá uma engolida de leve assim no açafrão, fica uma fragrância mais amadeirada, e bem lá no finalzinho você sente um toquezinho terroso vindo do Patchouli. E é isso. Em termos de performance, é aqui que mora o grande X da questão. Algumas pessoas sofrem para sentir o Evodia no ar, por conta, talvez, da nota de açafrão. Não dá para saber exatamente o que é. Mas perfumes que contêm essa nota, às vezes, causam anosmia, acho que é anosmia, nas pessoas, e elas simplesmente não sentem o cheiro. É quase como se fosse um daltonismo olfativo. Você não vê a cor, você não sente o cheiro. Ou algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e acabam ficando com o olfato muito mais sobrecarregado do que o normal. Eu tive isso algumas vezes usando tanto o Evodia quanto o Shekina, tanto quanto o Wood for Greatness. A impressão que eu tive é que o Wood for Greatness em mim fixava ali 6, 8 horas, enquanto todo mundo estava lá desfrutando, falando que o perfume fixava pra caramba. Eu não sei o que acontece aqui com o Shekina, mas eu tive uma performance superior. Mas ainda assim eu acho que não é exatamente a performance que as pessoas vão ter. Eu acredito que é um perfume que tenha mais performance ainda do que eu vou falar. A projeção para mim foi uma projeção intensa nos primeiros 45 minutos, 1 hora, e depois ficou mais moderada e intensa nos próximos 30 minutos para mais 1 hora, sendo ali uma projeção razoavelmente intensa por 2 horas. Depois disso o perfume fica quase que rente à pele. Ele não chega a ficar intimista, mas ele dá uma boa diminuída. Você até capta ele no ar, mas não é com tanta facilidade assim. Mas você capta ele no ar. E ele fica assim basicamente até o final, né? Com mais ou menos 10, 12 horas de fixação. Eu acredito que algumas pessoas possam até conseguir mais do que isso. Mas eu tive essa performance. O Wood for Greatness comigo teve também assim 6, 8 horas de fixação, com uma projeção muito intensa, inclusive na primeira hora, até mais intensa do que o Shekina, mas logo em seguida ele já ficava bem rente à pele. Eu não sei se é alguma fadiga olfativa ou se é especificamente por conta dessa nota de açafrão. Açafrão que eu sinto um pouco menos em relação ao Shekina também no Wood for Greatness, mas não dá pra saber. Quem tiver os dois perfumes vai poder comentar melhor com mais propriedade. Eu tenho o Wood for Greatness através aqui desse decante, que já foi metade, né? Mas essa foi a impressão que eu tive. E que, na minha opinião, também não desmerece nem o Shekina, nem o Wood for Greatness. É bem provável que as pessoas estivessem sentindo o perfume ao meu redor. Em termos de usabilidade, foi um pouco mistério, não foi tão óbvio. Foi um pouco de um mistério pra mim a performance do Shekina, mas ele é um perfume definitivamente outono e inverno, que não dá pra usar como uma assinatura, mas ele é bem versátil em várias ocasiões.
Eu vejo ele sendo um perfume para usar no ambiente de trabalho, no social. Ele é bem sério, robusto, bem maduro e seguro. Não é uma fragrância assim que vai trazer um ar de imaturidade, nem nada disso. Muito pelo contrário, é um perfume que vai reforçar essas qualidades, né? Só acho que precisa de uma maneirada nas borrifadas, né? Não vai tomar um banho desse perfume, porque ele é bem intenso, bem forte, né? Muito amadeirado. É uma fragrância que dá para ser utilizada talvez em encontros românticos e baladas, eu não recomendo muito, mas dá para usar num barzinho, por exemplo, né? E que você consegue também utilizar à noite. Qualquer coisa, qualquer situação social mais rebuscada, você consegue utilizar ele. Também não vejo ele sendo inutilizável numa faculdade. Só não dá para usar numa academia. É a mesma coisa que você malhar de terno. E você não malha de terno, né, meu querido? Então vamos deixar um perfume mais fresquinho para academia e usar o Sheckna para ocasiões mais requintadas e refinadas. Mas todas essas ocasiões requintadas e refinadas, o Sheckna vai muito, muito bem. Tá certo? É isso. Então se você está procurando uma fragrância para conhecer um pouco mais a nota de oud, se você quer começar a desbravar perfumes menos doces, que tenham essa nota madeirada mais envelhecida, mais encorpada, perfumes mais maduros, que trazem esse ar de seriedade, elegância, sofisticação. Não vou falar que tem cheiro de riqueza, luxo e poder, mas ele tem essa aura de requinte e ela vai reforçar esses atributos se você buscar trazer isso, né, com o seu look, com suas atitudes. É um perfume que casa muito bem para essas situações e com bastante versatilidade. Tem que tomar um pouco de cuidado em relação à performance, pode ser que você sinta ele mais suave do que ele é, mas ele não é um perfume suave, ele é forte. Então tem que tomar bastante cuidado, assim como é, por exemplo, o Harrods da Parfums de Marni. E também, se você gostou do Evodia, se você gostou do Mukhtar, se você conhece o Wood de Tom Ford, se você gostou do Natura Essencial Oud Pimenta, por exemplo, também vai um pouco na vibe dele, mas bem pouquinho, né? Se você gostou dessas fragrâncias, a chance de você gostar do Sheckna é muito grande. Tá certo? É isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. Tem planos a partir de R$ 2,99, o que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. E não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Sextou, meus bacanas. Eu tô arrancando um piolho aqui atrás da brincadeira. Né? Eu tô com algum bichinho, alguma coisinha aqui que tá tomando coceira. Onde eu tava? Aproveitem a sexta-feira. Fiquem com Deus.